meditar um pouco aqui também, nesses versículos, que vão do versículo 9 até o versículo 16. Eu vou ler por inteiro e depois a gente volta trazendo uma reflexão em cima desse salmo. Salmo 119, versículo 9, diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua mão. Amém? Irmãos, cada versículo desse que a gente leu, ele tem uma palavra-chave que faz a gente sentir um pouco do que o salmista estava sentindo quando ele estava falando este salmo, quando ele estava criando este salmo. Eu não sei se o salmista aqui, ele já era velho ou era jovem. A gente pode imaginar que ele era jovem, porque ele começa falando como purificará o jovem o seu caminho, mas ao mesmo tempo, quem diria isso é uma pessoa mais velha. Aí eu pergunto, mas por que eu acharia ele jovem? Porque mais na frente, ele fala que foi ele quem escondeu a palavra dentro do coração dele. Ele quem escondeu. Então imagina, será que ele é jovem? Ou será que ele é velho? Porque não diz de quem é este salmo. É um conjunto de salmos, de ensinamentos, e esse, segundo o estudo, diz que é um dos mais organizados aqui dos salmos, né? Um dos mais organizados. Então ele começa falando: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Eu perguntei por que, se será que esse salmista que estava falando era um jovem, porque enquanto eu estava lendo, eu imaginei que esta palavra, que às vezes a gente pega um versículo como esse, vai para um culto de jovens, por exemplo, ou uma reunião de jovens, e a gente traz imediatamente esse versículo como se o salmista estivesse exclusivamente falando aos jovens. Mas ao meu ver, ao meu entender, observando o restante dos salmos, acredito não ser exatamente isso. Pode começar por aí. Mas por que não? Porque depois ele se inclui nessa mensagem. Ele se inclui nesse entendimento. Agora, por que ele fala jovem? Porque geralmente quando a gente começa a entender a palavra, a gente começa a ouvir a palavra, ou quando a gente começa a ouvir conselhos, quando é? Na juventude. É na juventude. O problema é que muitas vezes, aqui ele está falando provavelmente para israelitas. Acredito, nem imaginando ele que um dia pessoas gentis iriam ouvir este salmo. Então todo israelita conhecia as escrituras, ou deveria conhecer as escrituras. Por quê? Porque eles crescem ouvindo falar das histórias de Abraão, Isaac, Jacó e aí por diante. Então ele provavelmente fala do jovem, porque um jovem israelita começa a ouvir a palavra na juventude. Acontece que aqui, por exemplo, na nossa igreja, existem irmãos que começaram a ouvir realmente a palavra já na idade mais avançada do que a juventude, né? No caso de você, está bem, né? Mas já começou o quê? Começou na juventude a ouvir a palavra.
falando, mas não como você escuta hoje aqui e parar a gente pregar e você começar a meditar no que está sendo pregado. Ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo. Então, o que é que realmente, no meu ver, o salmista está tentando passar aqui? Que o quanto antes você guardar a palavra no seu coração, observar as Escrituras, aprender as Escrituras, viver ela, melhor vai ser o restante da sua vida. Porque ele diz assim, olha, é como se ele estivesse sendo assim, é melhor o aprendizado da palavra começar na juventude. Para quê? Para você não cometer muitos erros no caminho. Porque quando eu chego a 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, eu ainda estou aprendendo coisa que eu gostaria de aprender quando eu tinha 15 anos, 16, 17 anos. E a gente, quanto mais velho a gente vai ficando, o que é que a gente diz? Se eu tenho 35, 36, eu olho para um de 26 e digo assim, como eu queria ter essa idade. Com a cabeça de hoje. A gente olha para um de 15 e diz assim, como eu queria ter essa idade aí, mas com a cabeça de hoje. Uma pessoa de 50 olha e diz assim, como eu queria ter essa idade do irmão Welson, mas com a cabeça de hoje. Por quê? Porque quanto antes você aprender a palavra, melhor. Então vamos fazer o seguinte, para a gente se igualar, todos nós estamos aprendendo a palavra aqui hoje. E enquanto nós estamos aprendendo a palavra, vamos dizer que somos todos jovens nesse momento. Então o que é que o salmista está dizendo para nós? Que hoje é o dia de eu fazer o que ele vai me pedir. Que agora é o momento de eu fazer isso. Então ele diz, com que purificará o jovem o seu caminho? Eu pergunto, quem precisa purificar o caminho todos os dias? Todos nós. Todos nós precisamos purificar o nosso caminho todo dia. Porque todos os dias estamos sujeitos a tentações, aos pecados. A Bíblia diz que Elias era sujeito às paixões carnais. Então, de um modo geral, na nossa vida, somos tentados em várias áreas. Somos tentados em várias situações. E o que é que ele diz? Como nós, que somos jovens, purificaremos o nosso caminho? Observando-o conforme a palavra, a tua palavra. Ou seja, observando o quê? O meu caminho de acordo com a palavra. O que é que ele está dizendo? Eu tenho que imitar, pegar o meu caminho e moldar de acordo com a palavra. Ou seja, eu tenho que pegar a palavra como um molde, pegar a minha vida e copiar o que está sendo ensinado ali, o que está sendo ensinado e aplicar na minha vida, no meu viver diário. Então, como nós purificaremos o nosso caminho? Como é? Nós purificaremos o nosso caminho quando nós observamos a palavra do Senhor e pegamos o nosso caminho e imitamos. Então a palavra-chave que eu observo nesse versículo é observando o quê? O nosso caminho de acordo com a tua palavra, Senhor. De acordo com a palavra do Senhor. E quando assim nós fizermos, nós vamos conseguir moldar o nosso caminho. Nós vamos conseguir purificar o nosso caminho. Não tem como você purificar o seu caminho se você se compara com o ímpio e quer ser parecido com ele. A pessoa olha, por exemplo, existem jogadores, você dá um exemplo de um jogador famoso, né? Por exemplo, existem jogadores famosos. Se eu perguntar para você o nome de um jogador famoso, imediatamente vai vir algum nome mais conhecido, né? E quando a gente olha a vida de algum desses jogadores, não todos, mas são pessoas bem-sucedidas que têm tudo o que gostariam de ter na questão financeira, mas suas vidas são profanas. Vivem na farra, vivem na prostituição. Então, por quê?
ele já não procurou observar uma outra pessoa. Aí eu vou pegar e observar a vida dele e copiar para a minha? Como é que eu vou purificar o meu caminho se eu estou observando ele? Não. Eu só vou purificar o meu caminho se eu observar o justo. Então, quando eu leio a palavra, eu estou observando o que nela está escrito, eu estou observando o que ela está ensinando, e eu estou modelando na minha vida. Ou seja, eu estou pegando a minha vida e modelando o que a palavra ensina e vivendo segundo o que ela está ensinando. No versículo 10 ele diz: com todo o meu coração te busquei. Irmãos, quando você vai fazer uma receita de um bolo, quando você vai fazer uma receita, quando você vai tomar um remédio, por exemplo, a ideia é que você procure saber tudo que aquilo ensina, tudo que aquilo ali vai trazer para a sua vida, de efeitos. A palavra do Senhor é parecida. Quando você pega a palavra do Senhor, como é esse o caso desses versículos que eu passei para os irmãos, você vai perceber que ela é uma receita e um passo a passo. A primeira parte da receita é observe, ou seja, modele a sua vida de acordo com a palavra. Então, neste versículo 10 ele diz: com todo o meu coração te busquei. Então, qual é o segundo passo para nós servirmos ao Senhor de acordo com a sua palavra e sermos bem-sucedidos de acordo com a palavra? É buscar ao Senhor de todo o coração. Não adianta buscar ao Senhor só de metade. Você não tem um coração todo entregue para Deus. Você é metade de Deus e metade do mundo. Não existe. Glória a Deus. Você busca conselhos de Deus e segue alguma parte, e depois você busca conselhos mundanos de ímpios que não te levam a fazer o que é correto. Então, o que é que a gente tem que fazer? Buscar a Deus de todo o coração. Ou então você vai buscar a Deus para que Deus possa mudar a sua vida, te trazer algum resultado que você deseja, mas você faz aquela oração, não confia tanto, e você vai buscar com a sua própria força, quebrando a cara, ter os resultados que você está desejando. Então não estamos buscando a Deus com todo o coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? É entregar a sua vida por inteiro a Ele. E dizer assim: não sou nada, eu preciso de Ti, eu sem Ti não sou ninguém, não posso. Quando você buscar a Deus de todo o coração, Ele vai te ouvir de todo o ouvido, vamos dizer assim. Porque se você olha para Deus e busca Ele, mas não tem o coração voltado para Ele por inteiro, não tem como Ele por inteiro se entregar a Ti. Não tem como Ele por inteiro lhe responder. Se você não tem um coração voltado para Ele. Então, quando nós vamos buscar o Senhor de todo o coração, é concentração no Senhor. Você sabe quando você está conversando com alguém e aquela pessoa está ali conversando com você, de repente aparece outra e a pessoa, ao invés de estar conversando com você, ela fica, não consegue mais conversar com você. Você tenta explicar para ela e ela não entende mais porque ela não está mais concentrada na sua conversa. É assim que acontece quando você vai falar com Deus, mas o seu coração não está totalmente voltado para Ele. A sua mente não está totalmente ligada com o Criador, com o que Ele pode, com o que Ele vai te ensinar, com o que Ele quer de você, ou com o que você quer dele. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Ou seja, como é que ele buscou buscar o Senhor de todo o coração? Ele disse: Deus, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Por quê? Porque é através dos mandamentos que ele busca o Senhor. É quando a palavra do Senhor diz: não faça isso, ou faça isso, ou faça aquilo. Quando ela fala, por exemplo, dos frutos do Espírito, a longanimidade, a mansidão, a paciência,
E você esquece uma parte desses textos. Aí você tem uma, mas não tem a outra. Então, quando você, por exemplo, não tem mansidão, você está desviando. Você não está de todo o coração buscando o Senhor. Você não está de todo o coração buscando para que você não venha se desviar. O terceiro versículo é o versículo 11, diz: escondi. A primeira coisa ele diz: eu observei a tua palavra, busquei o Senhor com todo o meu coração, e depois eu peguei essa busca que eu fiz. Como é que ele buscou o Senhor? De todo o coração. Foi quando ele leu a palavra, foi quando ele leu a Escritura, foi quando ele ouviu quem tinha uma palavra boa para passar, foi quando ele ouviu quem tinha ensinamentos de Deus para passar. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? Nós estamos buscando ao Senhor de todo o coração. É quando eu louvo, é quando eu glorifico, é quando eu estou buscando ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço para estar mais perto dele é buscar de todo o coração. Depois que você buscou de todo o coração, sabe o que é que acontece? Lembra de uma palavra que Jesus falou da semente plantada à beira do caminho? Que Jesus disse que a semente plantada à beira do caminho, quando viesse uma ave, pegava aquela semente e levava e comia. Você plantar um milho na beira do caminho, você passa pouco tempo ali, não está mais lá. Alguma ave veio e comeu. Ele disse que a palavra do Senhor, quando é pregada no coração desse jeito, é porque a pessoa ouviu, mas não guardou. Veio o tentador e arrebatou, e tirou aquela palavra que estava ali. Como é que o tentador tira a palavra que você ouviu? É quando ele coloca outras coisas que vão substituir aquela palavra que você ouviu. É assim que o tentador tira. Então o que é que ele diz? O salmista fala depois que ele diz: busquei o Senhor de todo o meu coração. A próxima palavra que ele vai dizer é escondi. Quando você pega uma semente de um milho, por exemplo, o que você faz com ela? Você esconde. Você esconde a semente dentro da terra. Porque se você não esconder, a ave vai girar. Ou seja, se você não esconder a palavra dentro do seu coração, não esconder, o inimigo vem e tira. Quando o inimigo vem com mau ensinamento, trazendo para você uma doutrina que vai te afastar de Deus, não, isso aí não tem problema não, não tem nada não. Aí você, se você não estiver lembrando daquela palavra escondida dentro de você, você vai dizer: mesmo, então vamos, não tem problema nenhum. Então o que é que o salmista diz? Escondi logo. Observei, busquei de todo o meu coração o aprendizado, e depois que eu aprendi, o que foi que eu fiz? Escondi logo. Porque se eu não esconder, meu tentador é. Quando você vai sacar o dinheiro do banco, você pega o dinheiro, você sacou, e você sai com ele assim. É alguém aqui sabe? Falando grego aí, eu não sei mais o que é. Sabe não é o que é isso, né? Não sai não, né? Você sabe assim, você tem que bater na casa. Sai não. Quando você vê o que você faz? Quando joga no bolso, faz um dinheiro. Né? Por quê? Porque para você é um tesouro que vai sustentar a sua casa. Você esconde logo. A palavra do Senhor a gente tem que tratar do mesmo jeito. Não é esconder dos outros para os outros não aprender, é esconder do tentador. Quando você aprender, você esconde logo essa, vou guardar logo ela aqui, porque eu quero viver dela. Porque na hora que eu precisar, ela está lá guardada e eu só faço buscar. Se vir alguém e diz assim: não, essa é uma mentirinha, você vai lembrar de quê? Da palavra que diz assim: não minta, os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Quando alguém vier tentar você para você se zangar, o que é que você vai lembrar? De uma palavra que você escondeu no coração. Qual é? Sobre mansidão. Aí você pega logo ela que está ali guardada, ou seja, esconda a palavra no seu coração, porque uma hora ou outra você está precisando dela.
Depois ele diz: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ele quer mais. A palavra-chave desse versículo é ensina-me. Ele escondeu a palavra. Existem palavras que você ouve ali e você lê e de repente você entende uma coisa, mas tem momento que você lê aquela palavra de novo e você tem um outro entendimento tão profundo que parece que você está bem pertinho de Deus. Sabe o que é? É quando depois que você escondeu a palavra, o Senhor vem e te ensina. Agora vem depois desse versículo, não vem outro, que é ensinado não só por cristãos, mas por pessoas que coach, por exemplo, pessoas que ensinam outras áreas, que é o versículo 13, que ele diz: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Então, observe, busco de todo o meu coração aprender, escondo essa palavra no meu coração, aprendo o que o Senhor vai me ensinar, e depois sabe o que é que eu faço? Eu declaro. Quando Satanás chegou para Jesus e disse assim: pula daqui, porque na palavra está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Sabe o que é que ele disse? Jesus fez naquele momento? Declarou, ele disse: na mesma palavra está escrito. Aí ele declarou a palavra para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, você escutou uma palavra que você aprendeu, você diz assim, você declara ela. Não basta você saber que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. A gente precisa declarar: Senhor, tu és o meu pastor e nada me falta, porque o Senhor é o meu tudo, porque eu tenho o Senhor na minha vida. O que é que você está fazendo? Declarando. Glória. Existem muitos coaches, até dos antigos, antes de existir essa palavra coach, que ela é recente, que eles ensinavam: se você quer que algo aconteça na sua vida, a primeira coisa é você aprender, a segunda é você escrever, a terceira é você declarar. Aí eles dizem: se você declarar, isso vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor milenar já ensinava isso há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás. A palavra do Senhor já ensinava há centenas de anos atrás. A palavra do Senhor já ensinava isso, mas era milenar. Ou seja, quanto tempo essa palavra foi escrita? Mais de 2.000 anos. Este salmo, talvez há mais de 3 ou 4 mil anos atrás. E ele disse: declarei. No versículo 14 ele vai dizer: folguei no caminho dos teus testemunhos. Ou seja, depois que eu aprendi, que eu declarei, o que é que eu vou fazer agora? Folgar. O que é folgar? É como se você estivesse descansando em cima daquela palavra. Quando você vive a palavra do Senhor, você descansa dela. Aí ele diz: folguei, mas é como em todas as riquezas. Ou seja, você pode juntar todas as riquezas do mundo, pode juntar e trazer para você. Você consegue ter uma folga, não consegue? Um relaxamento, um descanso em cima de todas essas riquezas? Consegue, porque é com o dinheiro que você tira umas férias. É com o dinheiro que você faz um passeio, é com o dinheiro que você compra algo bom. Só que ele diz: você pode juntar todas as riquezas. Eu folguei como se eu tivesse usado todo o dinheiro do mundo e gastado para ter um descanso. Ele diz: basta eu ouvir a tua palavra, viver nela. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Folgando. Irmãos, a palavra do Senhor, quando você lê, quando você medita e ela entra dentro do seu coração, parece um dia de lazer. É ou não é? Quando você está lendo ela e você reflete, imagina, eu acho que alguns cristãos ou todos aqui já passaram por um momento de meditar como é o novo céu e a nova terra, como é viver eternamente, não ter mais tempo, não ter mais hora, você vai viver eternamente. Acredito que alguns de vocês já meditaram nisso. Parece que você está no dia de lazer, você diz assim: vem logo, Deus, volta logo, Senhor, me leva logo para esse local. É por isso que dizem que quem está lá não quer mais voltar. A gente fica: está chorando. Volta, triste. Quem está lá não está triste não. Quem fica triste é quem está aqui.
Mas quem está lá perto do Senhor, quem está lá. Paulo entendia tanto isso que ele dizia: para mim, morrer é lucro. Alguém na terra tem a capacidade de dizer que morrer é um lucro? Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Depois de você passar por todo esse processo, o que é que você tem que ter? Respeito. Respeito. O que é que a gente chama por respeito? O temor. Ter medo. Não usar o nome do Senhor em vão. Não brincar com a palavra do Senhor. Não brincar com línguas estranhas, por exemplo. Não brincar com louvores, palavra. Irmão, tem umas piadas que conta que eu não tenho coragem de contar. Às vezes as pessoas pegam e dizem: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí contam piadinhas em cima disso. De bêbados, por exemplo. Para mim isso é um desrespeito à palavra do Senhor. Às vezes as pessoas pegam trechos da palavra de Deus e contam piadas. E às vezes crentes replicam essas piadas. O que é isso? Um desrespeito. O que é que o salmista disse? Meditarei os teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Se você não tiver respeito às coisas de Deus, não tem como ele lhe respeitar. Você não pode pegar a palavra de Deus e usar em qualquer brincadeirinha, como se ela fosse qualquer coisa. Você pode brincar, sorrir, usando alguns trechos bíblicos, mas tem que tomar cuidado para isso não se tornar um desrespeito à honra do Senhor, à palavra do Senhor, aos preceitos que ela ensina. E por último, para me encerrar, passei um pouquinho do tempo, mas por último, para me encerrar, ele encerra no versículo 16 dizendo: recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O que é que ele está dizendo com esse versículo? A tua palavra é o meu lazer. Lazer. Quem medita na palavra, a gente tem o costume de meditar na palavra de Deus de manhãzinha, ler, meditar, chorar, sorrir. Ou então quando você está louvando e aquele louvor te leva mais próximo de Deus, e você sente um prazer tão grande, uma alegria tão grande. É inexplicável. É inexplicável. Todo cristão deve, porque enquanto eu prego essa palavra, enquanto você escuta essa palavra, percebo a força e o efeito que ela tem em nossos corações. O que é isso? É o lazer que a palavra do Senhor traz. Amém? Então, irmãos, que nós possamos meditar nessas palavras que eu falei. Se possível, você lê novamente quando você estiver em casa, meditando em cada trecho desse que a gente passou. E que Deus abençoe a vida de cada um. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.